Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você ainda não me viu, está me vendo pela primeira vez. Eu estou aí aproximadamente 2 anos. Agora, no mês de dezembro, completa 2 anos, nesse mês que nós estamos, que eu estou gravando vídeo. Depois que eu conheci a graça, saí de dentro do mundo religioso, aonde vivi 43 anos lá dentro, conhecendo todas as mentiras, todos os absurdos, as enganação, as traição, tudo que eles fazem, principalmente a liderança, porque eu fazia parte da liderança e eu sei tudo como funciona isto. Eu dirigi igrejas, eu sei muito bem do que estou falando. Então você talvez não me conhece, você está pensando que eu estou falando por não ter um certo conhecimento. Eu tenho conhecimento dentro deste livro de teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, mestrado, tudo o que você quiser, livros e livros, centenas de livros eu li para buscar conhecimento, várias reuniões, estive em outros países fora do Brasil. Mas o que eu quero, a mensagem que eu tenho nesse momento é essa. Por que as religiões usam a Bíblia? É o título da mensagem. Por que eles não usam outro livro? O livro de Budas, Maomé, um outro livro qualquer, um outro livro de um líder qualquer. Por que eles usam a Bíblia? Para enganar, para manipular, para trazer medo, porque este livro já está cumprido. Este livro foi escrito para os judeus. Este livro não foi escrito para mim, para nós, brasileiros. Este livro foi escrito para a nação de Israel. E a nação de Israel findou tudo no ano 70. No ano 70 acabou. Então a única coisa que resta para nós, não adianta você ficar olhando, porque profecia de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, Zacarias, Amós, tudo isso já passou. Tudo isso é água passada. Tudo que está neste livro não foi para nós. Deus não tinha nada com nós. Isso é até a cruz de Cristo. Depois da cruz de Cristo, depois da morte de Cristo, Cristo veio a este mundo fazer o quê? Ele veio cumprir o seu dever. Ele veio cumprir a lei. Ele não veio para o mundo, ele veio para Israel. Ele diz, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz, eu não vim tocar na lei, mudar, modificar a lei. Eu vim cumprir a lei 5:17 de Mateus. Então ele veio cumprir. Foi por isso que ele diz à mulher cananeia, Senhor, despede essa pobre mulher que vem gritando e chorando atrás de nós. Ela era uma mulher gentia. Ele diz, eu fui enviado somente a um povo. Quando Jesus falava, ele não falava para mim e para você. Quando ele falava, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para quem ele estava falando isso? Para mim e para você? Cansado do que nós estamos? Ele estava falando para o seu povo, que estava cansado, 15 séculos debaixo da lei. A lei de Moisés, a lei que escravizava, a lei que matava, sem piedade. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 28, diz que por testemunho de 2 ou 3 a pessoa era morta sem piedade. A lei era isso, era condenação e morte. Então Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados.
Agora alguém diz, irmão, ao que diz aqui a Bíblia, você que está no bar, que bebe, que está numa vida de prostituição, numa vida de erro, você está cansado. Cansado do quê? Cansado. Jesus não fala do cansaço da carne. Ele não está falando do cansaço da carne. Uma pessoa que bebe, que fuma, que joga, que dança, que prostitui, ele está cansado do quê? Então Jesus falava com o seu povo, vinde a mim, todos que estão cansados, e eu dou alívio. Tomai sobre vós, você e vós não é eu não, está falando para o seu povo, tomai sobre vós o meu jugo. Ele é suave e manso, e aprendei de mim. Então ele não mandou aprender de Davi, segundo o coração de Deus, um homem que Deus amou muito a Davi. Aprendei de Salomão, que foi o homem mais sábio que a Bíblia registra. Aprendei de Abraão, que foi considerado amigo de Deus. Aprendei do apóstolo Paulo. Ele diz, aprendei de quem? De mim. Aprendei de mim que sou manso, sou humilde, e encontrar descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Outra vez, quando ele disse, lá 8, que é muito citado dentro dos lugares chamado igreja, no capítulo 8 e versículo 32, ele disse, conhecerei a verdade. Para quem ele estava dizendo isso? Para os judeus. Tudo que Jesus disse, assim, tudo quanto pedi ao Pai, em meu nome eu vos farei. Para quem ele estava falando isso? Para os judeus. Quando ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Lá em João, capítulo 14, versículo 6. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vós não teria dito. Eu vou a preparar. Quando eu a preparar o lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós comigo. Para quem que ele estava falando isso? Para o seu povo. Tudo que Jesus fez durante os 3 anos e meio que ele viveu aqui na terra, foi para os judeus. Não foi para nós. Nós não temos nada. Quando nós viemos a este mundo, nós viemos neste mundo salvo, livre, sem pecado. Nós não temos pecado. Nós não temos condenação. Romanos 8, versículo 1 diz nenhuma condenação. Se não há nenhuma condenação, por que criar o pecado? Quem criou o pecado? A religião. Nenhuma condenação. O apóstolo Paulo foi bem claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, que condenação que tem? Não, mas se não tem pecado, então eu posso fazer o que eu quiser. Pecado não existe. Jesus veio fazer o que aqui neste mundo? Ele veio passear, ele veio aqui fazer um show, espetáculo naquela cruz. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Que o pecado foi exterminado, Hebreus capítulo 9, versículo 26. O pecado foi exterminado na cruz de Cristo. Se foi exterminado, de lá para cá, que pecado que tem? É como a escravidão. A escravidão acabou no século XIX, 1888. Eu pergunto, existe escravidão hoje? Não. Por quê? Porque essa lei deixou de existir. Então existe pecado hoje? Não. Por quê? Porque o pecado fazia parte da lei. Na primeira carta de João, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, diz assim, que o pecado é consequência da lei. O pecado é consequência da lei. O pecado, a lei, todo aquele que transgredia a lei cometia pecado. Não existe mais lei. A lei foi abolida. Romanos capítulo 10, versículo 4, foi abolido. Jesus aboliu. Ele veio para destruir toda a obra do mal. E a lei, se a lei prestasse, se a lei fosse boa, se a lei salvasse, porque a Bíblia disse
que ninguém, lá no capítulo 3 de Gálatas, versículo 10 e 11, nenhum homem é justificado pela lei. Todo aquele que está na lei está debaixo de maldição. Se a lei salvasse, se a lei trouxesse algum benefício, não precisava de Jesus ter vindo a este mundo. E quando João olhou, no capítulo 1 de João, e versículo 29, quando ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele não veio para simplesmente passear, experimentar como era a vida humana. Ele veio para abolir, tirar aquilo que a lei era incapaz, porque os animais eram mortos. Sacrifício existia desde a época de Moisés. Existiu até a cruz de Cristo. Foi o sacrifício mais perfeito, justo e santo. Foi o sacrifício sangrento do Senhor Jesus naquela cruz. Então eu pergunto, o que as religiões estão fazendo? Usa este livro para quê? Para mentir, para enganar, para ameaçar, para tomar. Eles vão aonde eles não deveriam ir. Porque o Evangelho, o apóstolo Paulo diz, capítulo 1 de Romanos 16, o Evangelho é poder de Deus para a transformação de vida. Evangelho é boas novas. E o que nós ouvimos dentro desses lugares chamados igrejas são ameaças. Ali, quem manda aqui sou eu sou pastor presidente, eu te coloco no banco, coloco disciplina, porque você tem que me obedecer, porque eu sou ungido de Deus, eu sou um homem de Deus. A Bíblia diz que só existiu 9 títulos de homem de Deus dentro desse livro. Foi título. Deus nunca chamou homem. Se tem homem de Deus, tem que ter mulher de Deus. Não existe aqui dentro desse livro. Existiu o título que o povo chamaram. 9 homens com esse título. E o ungido de Deus só existiu um. Atos capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude a qual andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. Isaías 66 confirma que Deus ungiu a Jesus. Então o único ungido de Deus foi Jesus. E homens de Deus só existiu 9 com esse título de homem de Deus. Então esses que existem por aí são charlatões, são enganadores, são mentirosos, porque o apóstolo São Paulo, nas suas últimas cartas, em Atos capítulo 20, versículo 29, ele diz: depois da minha partida vai surgir outros apóstolos, homens fiel, homem temente a Deus, homem que ia fazer grandes prodígios e maravilhas. Não, ele diz: depois da minha partida vai surgir lobo cruel e devoradores. Foi a profecia do apóstolo Paulo. Eu pergunto, o que nós vemos hoje dentro desses lugares chamados igreja? Lobos cruel e devoradores, tomando tudo que as pessoas têm, tirando, passando envelope, enganando as pessoas. As pessoas muitas vezes não têm nem o que comer, mas ele diz: o que é de Deus você tem que trazer, irmã. Ah, mas eu recebo só um salarinho de... Não, mas a irmã tem que tirar. Ah, mas eu cato reciclado, ganho só R$100 por semana. Mas a irmã tem que tirar o que é de Deus. O que é de Deus a irmã tem que trazer. São lobos cruel, devoradores, mentirosos. Porque a Bíblia diz que o gentio não tem lei. A lei do dízimo foi para Israel. Lá em Romanos 2, versículo 14, o gentio não tem lei. Não existe lei para nós. Nós viemos deste mundo livre. Nós somos um povo livre para gozar das grandezas e maravilhas de Deus. Quando nós vemos a este mundo, a Bíblia diz que nós já viemos salvos. Porque o Espírito, Deus, ele é o Pai dos Espíritos. Hebreus, ali no capítulo 12, e versículo 9, Deus ele é o Pai do Espírito. Deus não é o pai da sua carne, você não é filho de Deus. Você não é filha de Deus. Você é filho do seu pai e da sua mãe biológico. Ah, porque eu sou filho de Deus. Não. Filho de Deus é o Espírito. E em Filipenses capítulo 3, versículo 20,
diz que o espírito volta para a sua terra natal. Qual é a terra natal do espírito? É o céu. E nós olhamos para Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o espírito volta a Deus. E esse corpo volta à terra e vira terra. Então sobra o quê? Que esses mentirosos ficam pregando inferno, inferno, inferno. O que é inferno? Sepultura. Então quem vai sobrar, como eles dizem, que as pessoas vão para o inferno, vai perecer no inferno e tal. Se a própria Bíblia disse que esse corpo volta para a terra e se torna terra, sobra o quê? Não, porque até aqueles que morreram no mar, engolido por tubarão, comido por bicho na selva, aqueles que foram queimados, chega naquele dia vai ter que dar conta. Ele vai ter que ressuscitar um novo corpo, uns para condenação e desprezo eterno e outro para a vida eterna. Não, para com essa mentira. Deixa de ser mentiroso. Aonde você viu isso? A Bíblia disse que nós temos aqueles que são de Deus. 8 e 9. Se você tem o Espírito de Deus, você é de Deus. E 8 e 29. Nós já viemos a este mundo predestinado. Aqueles que são de Deus já vêm a este mundo predestinado para herdar a vida eterna. Nem todos herdarão a vida eterna. A Bíblia diz que nem todos que viviam em Israel eram israelitas. Porque Ismael e Isaque era filho de Abraão, mas nem todos eram hebreus. Mas Ismael era filho de... Sim. Isaque, sim. Mas um era filho da escrava e outro era filho da livre. Então, irmão, não confunda uma coisa. Não pensa que todo ser humano vai herdar a vida eterna. Existe os seus, aquele pela qual Deus já escolheu e separou, como ele disse ali no capítulo 1 de Gálatas e versículo de número ali 15. Antes que tu saísse, antes que tu nascesse, falou para Saulo de Tarso, eu já tinha te escolhido. Então Deus te escolhe antes de você vir a este mundo. Você vem a este mundo com uma missão de permanecer por um tempo que Deus determina aqui na terra. E depois Deus tira o seu espírito e a sua carne volta para o pó e vira pó. Então para com essa mentira de fim do mundo, que fim não existe. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Geração vai e geração vem. A terra e o céu permanecem para sempre. Então se você acredita nessas religiões, para de acreditar nessas religiões. Procura buscar, procura entrar na internet e conhecer os pregadores da graça, que saíram dessas mentiras, desses meios, desses enganos, e hoje eles pregam a verdadeira graça, como esse que vos fala, e muitos outros pregadores da graça pregam a verdadeira graça sem lucro algum e sem mentira algum. Nós pregamos aqui. Aí eu pergunto você, para terminar, Jesus veio para o seu povo. Ele não veio para você. Então não adianta você ficar clamando em nome de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré veio para o seu povo. E ele veio, cumpriu, morreu para o seu povo, voltou no ano 70 e já julgou e já levou o seu povo. Então não precisa esperar mais volta. Esse negócio de volta, não, porque Jesus vai voltar, para com essas mentiras. Para com essa enganação. Vai voltar para fazer o quê? A Bíblia diz que quando esse corpo tombar, lá 1 Coríntios capítulo 5, diz quando esse corpo tombar, nós já temos uma morada celestial. O Espírito sobe e vai para a morada. Jesus vem aqui buscar o quê? Terminar com o quê? Não, porque vai ser reconstruído o templo. Que templo que vai ser reconstruído? Se o templo é destruído uma vez por toda, por que tem que futurizar, construir novamente o templo e voltar
a Tito, tem que ressuscitar, o general Tito ressuscitar todo aquele povo de 2000 anos atrás, voltar 2000 anos atrás. Se você está esperando Jesus voltar, volta. Tem que regredir 2000 anos atrás. Aí eu posso concordar com você. Mas fora disso, meu irmão, você sabe que se você tombar, se você é um verdadeiro homem e uma mulher de Deus, tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, você sabe para onde você vai. Agora, se você não tem o Espírito de Deus, você vai para a terra e vira terra, acabou. Não existe negócio de inferno. Nós só tem duas, ou a vida eterna, ou a terra aonde será destruído. Ah, mas e alma? O que é alma? Ah, as almas vai ser... O que é alma? Você pode perguntar para o que é alma? A pessoa não sabe o que é alma. Se pregam tanto, ensinam tanto, falam tanto em alma, o que é alma? As pessoas nem sabem o que é alma. A alma perece junto com o corpo. Quando o corpo perece na sepultura, a alma perece junto. E o espírito sai. Porque o espírito, ele é de Deus. Deus, ele é o pai do espírito. E ele volta para Deus. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem no seu coração, curte essa mensagem. Divulga essa mensagem. Passa isso para os seus amigos. Aquele que está amedrontado dentro desses tempos, com medo de pastores, com medo disso, sabe que eles são homens incapazes, homem comum como qualquer um. Eles não têm poder nenhum. O que eles sabem fazer é mentir, enganar e amedrontar o povo. Nada mais do que isso. Graça e paz para todos. Que Deus assim conceda graça sobre a vossa vida. Bye, bye.